semana passada, nós demos a largada aqui no programa um especial sobre mobilidade urbana e clean air, produzido na Califórnia, com um paralelo bem legal entre os modais de transporte da cidade de São Francisco e a cidade de São Paulo. Hoje eu vou apresentar aqui para você o segundo episódio desse especial. Acompanha comigo! Exemplo de mobilidade urbana nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco avança no processo de eletrificação com modais que vão além das ruas da mais charmosa cidade da Califórnia. A interligação entre cidades também entrou na onda da eletrificação, o Qualtrain, e com mais performance, eficiência, capacidade, segurança e confiabilidade, o projeto inclui uma total conversão da frota de trens movidas a diesel para elétricas, inclusive com uma extensão do serviço da área central também para a área da Baía de São Francisco. O programa de modernização na estrutura ferroviária prevê o aumento de performance, capacidade, segurança e confiabilidade através da eletrificação, com a troca integral dos trens movidos a diesel por elétricos e a renovação tecnológica completa, que envolve também as plataformas de embarque e estações. A exemplo dos automóveis elétricos, os trens movidos a eletricidade aceleram e desaceleram de forma bem mais rápida dos que usam combustível fóssil, melhorando a frequência e rapidez do serviço, com aumento de 30% na capacidade de transporte. O serviço público ferroviário da cidade de São Paulo também sofreu uma renovação completa recentemente. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, possui 273 quilômetros de malha ferroviária eletrificada, com 94 estações, distribuídas em 7 linhas, que abrangem 23 municípios. O sistema beneficia diretamente 3 milhões de passageiros. Exemplo de tecnologia, até mesmo de automação, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor meio de transporte da América Latina e, em 2015, classificado pela revista americana Business Insider como um dos melhores do mundo. Esse processo de emissão zero, tanto na cidade de São Paulo como aqui em São Francisco, tiveram início praticamente na mesma época, 150 anos atrás, com os tão icônicos bondes. Ícones de mobilidade em São Francisco, os cable cars são operados manualmente e lembram muito os nossos antigos bondes. Das 23 linhas criadas entre 73 e 1890, apenas 3 ainda estão em operação. 2 no centro da cidade e outra ao longo da California Street, mas ainda assim é o maior símbolo de pioneirismo do processo de eletrificação da cidade. Embora os cable cars também sejam utilizados por moradores da cidade, a grande maioria dos seus 7 milhões de usuários são turistas. Esses bondes manuais e puxados a cabo foram o maior gatilho para que em 1892 os bondes elétricos entrassem em operação na cidade. Em contínuo processo de evolução do ar limpo, desde 1935, São Francisco passou então a ter como maiores aliados da emissão zero os trólebus, que conseguiram cobrir a maior parte da área urbana da cidade e com muita eficiência. Eles são muito bem conectados à malha de trens e ônibus convencionais de São Francisco. Na cidade de São Paulo, os trólebus também evoluíram muito tecnologicamente. Atualmente, são 200 veículos em operação em 9 linhas. Os novos modelos têm piso baixo, corredores internos mais largos, baixo nível de ruídos e entregam muita segurança e conforto aos usuários, inclusive com alto padrão de acessibilidade. Com a macromobilidade precisando de uma solução de espaço e agilidade nas grandes cidades, foi a vez da micromobilidade entrar em cena, ou melhor, nas ruas. Com a dificuldade cada vez maior de espaço na grande cidade, a scooter e o patinete passaram a ser uma excelente solução de mobilidade, principalmente para transportes em curta distância. Nos horários de pico, uma cidade de grande porte como São Paulo registra uma média de 90 quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego CET. Os números da FenaBrave, Associação das Concessionárias de Veículos, registram crescimento nas vendas de motos de baixa cilindrada e scooters, que correspondem a 90% do mercado de 2 rodas no Brasil e permitem uma maior velocidade de deslocamento durante o trânsito parado dos grandes centros urbanos, com impacto direto de até 50% de redução no tempo de deslocamento dos seus usuários. Responsáveis por 96% das emissões de CO2, os automóveis a combustão são atualmente os grandes vilões nesse processo de zero emissão. São Francisco, Nova York, Madrid, Barcelona e Oslo já chegaram lá.
com a velocidade da micromobilidade nas grandes ruas e com o avanço da infraestrutura com uma regulamentação mais ajustada, a grande cidade de São Paulo também segue o mesmo caminho para alinhar todo o seu potencial com as grandes megalópolis do planeta. Máquinas da Pan.